Gente, então não entendi. Porque o governo federal avança na retomada do imposto de importação sobre veículos elétricos, híbridos e painéis solares, elevando gradualmente as alíquotas até o patamar de 35% em julho de 2026. A medida marca uma mudança radical em relação à política adotada desde 2015, quando o Brasil reduziu ou zerou impostos para, logicamente, estimular tecnologias consideradas limpas e atrair investimentos ao setor. A partir de janeiro de 2024, no entanto, o imposto voltou a ser cobrado de forma escalonada. No caso dos veículos 100% elétricos, a alíquota saiu de 10% em 2024 para 18% em julho do mesmo ano 2024, chegará a 25%, que chegou em julho de 2025, e atingirá 35% em julho de 2026. Veículos híbridos e híbridos plug-in seguem trajetórias semelhantes, com variações por categoria, mas também alcançando o teto máximo no próximo ciclo. Ou seja, quem investiu em energia solar limpa, sustentável, levou na tarraqueta. Literalmente. Aí fala, não, porque nós queremos uma COP30. E o presidente falou no discurso de final do ano, que já vou dando um spoiler. Na segunda-feira vamos ter o detalhe, vamos derrubar a narrativa do discurso do presidente Lula. Pura mentira, toda mentira. Narrativa da ponta até o final. Mas ele que disse, a COP30 foi um sucesso. Um sucesso de quê? Para incentivar essa escolha sobre energias renováveis, mas vamos taxar as energias renováveis? Tem alguma coisa que não está batendo. O Chico e o Teco não estão se falando. Mas não é natural no lulismo, né, lulo-pessoalismo, enfim, essa diferença, né, entre o discurso e a prática. Né? Vídeo que se opera hoje no Brasil é o rentismo, que era tanto criticado pelo Lula, hoje com a taxa de juros no Brasil, que se opera o que eles criticavam, que era o rentismo. Né? Vídeo nos governos Lula anteriores, que os bancos bateram recorde de lucratividade com o Lula. Então ele critica o banco, mas os bancos o apoiam, ele apoia os bancos. Então é sempre um discurso falso. E nesse negócio do ambientalismo, a própria Europa já voltou atrás nos prazos para encerramento dos motores a combustão, já voltou atrás, já postergou o prazo também, né, porque você impõe uma coisa, mas falta combinar com os fabricantes. A própria energia verde, né, que se chama, é bastante questionável essa terminologia, né, já que a produção de baterias demanda as tais terras raras, né, demanda... Depois o descarte da bateria também tem uma poluição. A própria energia eólica, né, ela tem uma questão de barulho que incomoda as populações que moram perto, pássaros batem na hélice. Então tem toda uma outra coisa que não é necessariamente energia limpa, né? Toda energia tem algum grau ali de poluição. É evidente que esses carros elétricos, eles são até superiores aos de combustão, alguns, né, quando se dirige, eles são realmente muito bons. Agora, não pode ser essa coisa maluca de, não, acaba com esse daqui, põe esse aqui, porque você começa a ver que favorece alguns interesses ali obscuros, né? Isso é bastante lamentável. Ele aumenta tributação sobre esses itens específicos, derrubando sua própria narrativa, mas não se importa. O que importa é a arrecadação, arrecade mais. E então que se pare de, né, energia limpa que não é necessariamente limpa, e que quem apoiou o Lula acreditando nisso, né, é bem merecido, na verdade, né? Porque é bem claro que há um oceano de distância entre discurso e prática. Então, né, que faz o L, agora escondido ou não, mereceu. Coloca na tomada do eleitor. Como que era? Os buracos, né? Buracos do Caivano. Meu não. Aqui... Vai taxar o sol. Mas olha que interessante. Vamos supor que a gente faz o programa, agradecemos sempre a audiência, toda a grade da Revista Oeste. Qual é a forma da audiência nos retribuir? Like, divulgando, claro, assistindo, comentando, enfim. Quando o governo faz bem as coisas, na minha humilde opinião, não precisa gastar dinheiro para falar para o Caivano ou o que eu estou fazendo por você. Porque se você está percebendo, você não precisa de nenhuma publicidade que te diga o que você não está sentindo. A Globo levou 462 milhões em 2025 de verba do governo.
Pô, aí qualquer empresa dá lucro, cara. Qualquer idiota administra com essa coisa aí. Agora, o governo Lula, que critica as redes sociais, gastou mais de 120 milhões de reais em publicidade nas empresas de tecnologia, as empresas de redes sociais, em 2025. Isso foi segundo os dados do Sistema de Comunicação do Governo do Poder Executivo Federal, apurados pelo portal Poder 360. O valor representa um aumento de 130% em relação a 2024. Quando foram gastos cerca de 50 milhões de reais. Os dados mostram que os gastos federais caíram em todos os meios quando comparados aos anos anteriores do terceiro mandato Lula, exceto na internet. Agora, Bolsonaro na época, Milei na Argentina, o que fizeram? Cortaram tudo. Sim. E aí veio a crítica desenfrenada dos portais, meios de comunicação. Por quê? Porque, cara, não tem coisa mais fácil que você pegar dinheiro do governo, falar bem do governo e tranquilo. Por quê? Porque ele está pagando. É a mesma coisa que eu receber dinheiro, qualquer um de nós receber governo do PT, paga dinheiro e a gente começa a falar bem do governo. O que não acontecerá porque a gente tem valores. Não, e o valor não é negociável. O valor não tem preço. Mas aí vem e fala, o governo do presidente Lula vai ter em 2026, segundo eles, e vamos ouvir o Carlos, uma meta de superávit de 34,3 bilhões, que equivale a 0,25 do PIB. A margem de tolerância de 0,25 pontos percentual para cima ou para baixo. Que para cima ou para baixo? Só é para cima, gasto é só para cima. E permite que receitas e despesas fiquem no mesmo patamar, déficit zero, para o cumprimento da regra. Então agora vai, e abro o debate. Veio logo no começo, 2023, essa besteira do arcabouço fiscal, que prometia, Carlos, me ajude a lembrar, era déficit em 2023, os caras colocaram receitas que eram para 2023, passavam para 2024. Despesas que eram para 2024, trazeram para 2023, porque em 2023 podiam gastar o que quiser, de um déficit de 212 bilhões. Aí, segundo o arcabouço fiscal, em 2024 era zero, o que não aconteceu. 2025 teríamos superávit de 0,5%. E 2026, 1% do PIB de superávit, o que não aconteceu. Só que os babacas dos congressistas, e com todo respeito pelos babacas, vocês foram frouxos, porque não colocaram responsabilidade fiscal no incumprimento dessa meta. E aí agora estão nos dizendo que agora não, em 2026 vai. 0,25, agora vai, 0,25 de superávit, mas com uma flexibilidade de 0,25, ou seja, na melhor das hipóteses, vai ser 0,25, na pior, equilibrado, superávit, nada. E quem ri disso tudo, obviamente, é um fascista, né? Quem ri disso tudo é um perigoso reacionário golpista, com X no caso. Mas é óbvio que o arcabouço fiscal, o orçamento dos últimos anos são peças de ficção, até porque, Segre, além de tudo isso que você falou corretíssimo, tem mais um detalhe. Quantos bilhões de reais foram colocados fora do arcabouço fiscal por decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre célere, prontíssimo para dar aquela mãozinha amiga, né, para o governo federal. Então tivemos o Rio Grande do Sul, até com alguma razão, mas tudo bem. Rio Grande do Sul, o Fundo de Brasília, o Fundeb, os precatórios. Até o dinheiro que vai ser reembolsado para os aposentados e pensionistas roubados pela quadrilha dos sindicatos amigos do PT, até esses bilhões estão fora do teto de gastos. Então, assim, esse superávit para cima ou para baixo é uma mera ficção contábil, porque, na verdade, o rombo é muito mais profundo, né? Então, assim, temos um problema grave, temos um problema de dívida pública que não para de subir, e se isso não for revertido pelo próximo governo, independentemente de quem seja eleito, seremos metralhados pelos mercados. Os mercados vão... Assim, isso tudo vai explodir. Primeiro sintoma é o dólar. Se o dólar começar a explodir, aí o mercado percebeu. E o mercado é sempre geralmente míope, né? Eles têm algum problema também cognitivo lá na Faria Lima. Tá tudo bem, depois explode o pânico, né? Como aconteceu em 2013, 14, quando a coisa já estava começando, a crise estava começando a se montar, o pânico chegou em 2015, 16, né? E aí todo mundo já largou a mão, a pior crise econômica da história do Brasil, etc. Mas a gente está exatamente no
mesmo momento, 2013 e 2014. A economia estava indo mais ou menos bem, desemprego em baixa, as pedaladas fiscais mostravam umas contas públicas mais ou menos sob controle, mas na verdade era uma situação muito parecida com essa atual. Então, assim, temos uma situação complicadíssima no horizonte, mas os economistas do PT, primeiramente os jornalistas, desculpa, completando aquilo que você citou, né? Os jornalistas brasileiros que quando o Lula fala vão em hiperventilação, né? Qualquer coisa que vier do governo para eles já é a verdade absoluta. Bota mais uns quantos, cento e quantos milhões de reais que a Rede Globo ganhou de brinde, aí obviamente que eles não vão criticar as contas públicas brasileiras. Mas tirando isso, temos um problema gravíssimo, então, que está se colocando no horizonte e vamos ter que pagar isso de alguma forma, ou via corte de gastos violento, ou via inflação, ou corte da dívida pública com calote. Mas aí, quando você tem uma emissora ou qualquer tipo de veículo de imprensa que ganha centenas de milhões de reais do governo federal, não é uma empresa privada, e sim é uma dependência do governo federal, ou seja, são funcionários públicos, só que não quer admitir isso.